Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou o Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análise de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Neste último domingo, dia 1º de junho de 2025, 4 dias antes do seu aniversário, Isolda Cremonini nos deixou. Nome importante da comunicação empresarial, Isolda Cremonini foi coordenadora do GRESSE, Grupo de Estudos de Comunicação Empresarial, um movimento paulistano de profissionais de comunicação que, liderados por Amaury e Beleza Marchese, no início dos anos 1980, pensava a comunicação das empresas de forma mais ampla, criativa e plural. Com aqueles propósitos, conquistou a presidência da ABERJ, à época autodenominada Associação Brasileira dos Editores de Revistas e Jornais de Empresa, implementando mudanças estruturais e abrindo caminho para que a entidade alcançasse o status que usufrui até hoje. A história profissional de Isolda Cremonini é irretocável. Jornalista, relações públicas e publicitária, ela fundou a sua agência CIM Comunicação em 1981 e por ela atendeu grandes marcas como Avon, Natura, Nestlé, Petrobras, entre outras. Pós-graduada em Teoria da Comunicação e Marketing, mestre em Comunicação e Mercado, a professora Isolda formou discípulos pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, onde também foi coordenadora, e também pela Fundação Getúlio Vargas. Na literatura técnica, a escritora Isolda Cremonini é coautora do Caderno de Comunicação Organizacional Como Entender a Comunicação Interna, editado pela Associação Brasileira das Agências de Comunicação, a Abracom, em 2008 e 2010, e assina o capítulo Relações com a Imprensa no livro Gestão de Stakeholders, publicado pela editora Saraiva em 2010. A vencedora Isolda Cremonini conquistou ainda 2 prêmios ABERJ, em 1998 e 2003. Durante a pandemia, a Mega Brasil produziu a websérie A Comunicação Empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história, e Isolda Cremonini foi a personagem do episódio de número 11, entrevistada por mim e por Eduardo Ribeiro. Nesse Comunicação SA, eu presto uma homenagem a ela, compartilhando com você esta entrevista na qual Isolda resgata nomes e fatos importantes do nosso mercado que ajudaram a construir a reputação da comunicação empresarial brasileira, uma das mais importantes escolas do mundo. Esta foi talvez a última entrevista concedida por ela a um veículo de comunicação. Com vocês, Isolda Cremonini. Eu estou muito emocionada com essa participação, porque é um orgulho muito grande de estar participando, portanto, de ter ajudado a escrever a história da comunicação corporativa, empresarial, institucional. Uhum. É verdade. Eu queria agradecer muito, né, essa oportunidade e, principalmente, dizer que eu também tenho orgulho de ter conhecido a Mega Brasil desde o comecinho e sou fã do trabalho de vocês. Eu imagino a grande briga, a luta, as vontades de desistir, os problemas, a falta de verba, a falta de compreensão que vocês enfrentaram nesses 30 anos. Então, os parabéns todos para vocês. É verdade, a gente vive uma relação kármica, né, Eduardo? Estamos aqui para resgatar alguma coisa de outras vidas. Acho que é a nossa missão, né? É verdade. É isso.
Isolda, eu tive o prazer de conhecê-la no Grécia, né? No Grécia. E é verdade, você já tinha a CIM, e eu queria saber de você, a gente já começar essa conversa, né, Eduardo? Sabendo um pouco do que era a Isolda, quando você resolveu enveredar pelo caminho da comunicação empresarial, quando você fundou a sua agência, né? O que você vislumbrou? E uma coisa que eu costumo sempre dizer, qual que foi o choque entre a realidade, o sonho e a realidade? Como é que foi, Isolda? Então, as coisas foram acontecendo. Eu diria que eu peguei todas as oportunidades, mas não foi uma coisa assim que eu vou sentar e vou fazer isto, 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 isto. As oportunidades foram chegando e eu percebo hoje que foi isso, né? Uhum. Começou isso, eu fiz um curso de propaganda na Escola de Propaganda, que depois virou Propaganda e Marketing. Uhum. Foi um curso livre, tinha 2 anos de duração. A gente tinha aula tinha de melhor a nata dos publicitários, e foi uma experiência maravilhosa. Foi lá que eu conheci o Nemércio Nogueira. A gente tinha aula de como criar não era reclame mais, mas é mais ou menos isso. Tinha os tipos que a gente colocava, passava. Depois aprendi a fazer fotolito, quer dizer, foi em 1970 isso. Foi um beabá muito interessante. E aí, uma colega que fazia esse curso comigo, Solange Caribé, que é uma pessoa conhecida também, me chamou para trabalhar numa agência carioca que estava abrindo a sucursal em São Paulo, e que aqui em São Paulo eram 3 pessoas, e precisava de uma pessoa que trabalhasse meio período, justamente foi a sopa no mel. E aí foi indo, eu trabalhei nessa agência um bocado de tempo, foi a descoberta da assessoria de imprensa, e é isso, o Wagner Teixeira, escrevia o texto, a gente dactilografava, e eu ia lá, foi a primeira coisa que eu fiz, eu ia na redação do Estadão, a agência era na Xavier de Toledo, era atravessar a rua, e eu entrava e falava com o Alberto Tamer, com o Rolf Kuntz, que eu nem sabia que eram gênios. Então, eu comecei top. No dia seguinte era a glória, você vê aquele papel que você carregou, virou uma notícia, às vezes, de primeira página. Então, foi isso, na Wagner Teixeira. Eu fiquei, acho que foi eu até fiz umas anotações aqui de datas, mas então não tem tanta importância. Uma colega que trabalhava na Wagner Teixeira comigo foi para Mauro Salles. E lá na Mauro Salles, ela viu que o volume de trabalho era uma loucura, me indicou. Então, eu fui direto para Mauro Salles. A gente distribuía, Nemércio Nogueira era diretor da DCRP, que foi um marco importante na área de RP. O Nemércio me fez fazer relações públicas, que ele acha que era o futuro, e foi um salto, a gente distribuía 2.000 releases por dia. Era uma coisa assim. Foi aí que eu fiquei sabendo que eu entendia de logística. Então, tinha que ter milhões de coisas. Qual release que saía de manhã, qual que ia para o correio, qual que ia na redação. Era um transeter. O meu sonho naquela época era ter um grampeador que grampeasse 2.000 coisas de uma vez só. Porque era tic-tic-tic. E aí foi indo. Foi da Salles, eu parti para uma experiência completamente diferenciada. Eu fui trabalhar
no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e São Caetano, quer dizer, saí da Teixeira da Silva para ir São Bernardo, para criar o departamento cultural. O sindicato estava crescendo, foi um pouquinho antes de todo aquele movimento, né? E tinha um diretor que chamava Lulinha, que ele era Luiz também, ele que era quem me reportava, era uma pessoa muito querida, evidentemente tinha uma consciência política grande, mas era uma pessoa muito sensível. Então, foi uma experiência absurdamente de crescimento, né? O que era fazer o departamento cultural? Organizar eventos, que é uma coisa que a gente aprendeu a vida inteira. Só que eventos específicos para associados, né? Então, tinha baile todo sábado em que os associados iam, então você tinha que ver o que era naquele, chamava banda, né? Tinha que ter uma sala para os pais iam com os filhos, então tinha que ser alguém para cuidar das crianças. Tinha cursos, tinha apresentações de grupo de teatro, o ABC, nos anos 70, 80, foi rico em grupos de teatro, muito rico. Tem a Fundação das Artes em São Caetano, em São Bernardo, em Santo André. Então, o meu papel era exatamente escrever essas coisas e organizar eventos completamente diferentes. Na Semana da Mulher, tinha curso para mulheres, enfim, foi assim, foi um excelente emprego que eu tinha, sabia? Quer dizer, você começou pela publicidade, acabou sendo levada pelo destino para a comunicação empresarial, que na verdade era uma comunicação sindical, mas se assemelhava muito à atividade. Era um CNPJ, né? Exatamente. E aí você já tinha a sua empresa, a CIM? Não, a CIM foi em 80 que eu abri. Aí eu saí do sindicato, vim para a Lintas. Eu voltei para a agência de propaganda. Novamente, a Solange Caribé estava na Lintas e me indicou. Então, fui para lá para exatamente trabalhar com eventos de lançamento de produtos. E aí o meu anjo da guarda chamava Jesus Cossenza, que era diretor da Johnson & Johnson, também foi uma figura marcante. Eu tive a felicidade de ter bons chefes que empurravam, né? Então, foi isso. A gente foi organizando eventos, várias praças do Brasil, para o lançamento de fralda, calça descartável. Você vê que eu sou uma memória viva. E também foi um bruto aprendizado, porque nós chegamos em Belo Horizonte, não tinha um hotel à altura, os hotéis eram mequetrefes naquela altura. O Jesus não teve dúvida, contratou acho que 15 pintores, pintou tudo, da porta de entrada à sala do evento, com não sei quantas costureiras, que fez toalhas para as cadeiras e cobertura para um encosto. Enfim, é isso, eles tinham verba. Mas tinha alguém com quem a gente aprendeu que tem raça, é para fazer, não importa o que tem que fazer. Então, eu acho que ficou muito para mim, um pouco essas mudanças foram a vida que foi levando. Mas, sem dúvida nenhuma, eu tive a felicidade de ter excelentes companheiros, excelentes chefes, nunca pensando menor, só pelo maior. E aí, na Lintas, eu fui lá para chefiar o Departamento de Relações Públicas, o Ivan Pinto, que criou, também um publicitário conhecido na época, e foi aí que eu abri a CIM. Porque na Lintas, a Lintas teve acho que um grupo, né? As multinacionais tinham grupos, né? Mudou o grupo mentor lá em Londres, e que vinha com o Departamento de Relações Públicas, então o meu trabalho lá terminava.
E aí, mais uma pessoa maravilhosa, que eu estou fazendo questão de dizer quem são, é o Roger, que era diretor do administrativo financeiro. Ele me chamou, falou com aquele sotaque inglês: olha, não é justo que você veio trabalhar aqui e, de repente, você não está mais aqui. Você tinha planos de futuro. Então, eu te proponho uma coisa: você vai ficar aqui 6 meses, custo nenhum, continua. E aí, se você quiser, você abre uma empresa e tudo mais, porque... E aí, com isso, você tem 6 meses para compensar esse período que sairia daqui. Então, não são pessoas benditas? Eu fiquei 6 meses numa agência Anabela Sintras, custo zero, e tive condições de abrir a empresa em 80, 81, um bom capital para começar a trabalhar. Então, não era tanta coisa pensada, as coisas em mim. Mas assim, viu, Isolda? Gente boa atrai coisa boa e outras pessoas boas, não é verdade? Eu acho que sim. Mas eu acho que nesse período aí de alguns anos foi uma felicidade total. Eu sou uma pessoa privilegiada. A Isolda fez ali uma retrospectiva, uma breve retrospectiva da sua carreira, como ela foi levada pelo destino e em boas mãos, sempre em boas mãos, como ela quis aqui e ressaltou, para o caminho da comunicação empresarial. E como eu prometi no bloco anterior, eu vou abrir esse bloco com o Edu, que sempre é o nosso perguntador mor, mas dessa vez ele ficou quietinho no primeiro bloco. Edu, por favor, a palavra está com você. É sempre bom, porque a Isolda estava contando coisas que a gente não conhecia. Eu conheço a Isolda exatamente após esse período, né? E quando a gente entra no time, a gente entra já jogando, né? Muitas vezes você não sabe o que se passou antes, e eu não sabia dessa história da Isolda, desse começo lá com o Nemércio, né? O Nemércio que já esteve aqui conosco. Agora, eu só queria contextualizar um pouquinho, né? Porque nós estamos falando muito da questão da história da comunicação. O nosso sonho é transformar isso depois num livro, e aí, claro, mergulhando mais profundamente nos temas, nos depoimentos, mas a gente, por tudo aquilo que a gente tem acompanhado, a comunicação empresarial ela surge com força no Brasil nos anos 60, né? Eu particularmente atribuo a AAB como a maternidade, a mãe de todas. Lá nasce basicamente o setor de comunicação corporativa, de relações públicas do Brasil, com o Ferreira, né, o José Carlos Ferreira, e o nosso amigo, fugiu o nome agora, era essa dupla fantástica que comandava a AB. De lá surgiram vários nomes, que Carlos Mestieri, Vera Giangrande, por aí vai, né? E nessa mesma época, a gente tem já essa área de relações públicas, que vai desembocar na área de assessoria de imprensa, mas nós tínhamos também a área de comunicação empresarial de publicações, que nasce ali com a Proal, do Gaudêncio Torquato, do Chaparro, que nasce também com a Unipress, do Reginaldo Finotti, do Alaor Barbosa. São dois veios que hoje estão até juntos, né? Mas eram caminhos paralelos da comunicação empresarial. E aí também nasce, dessa área de relações públicas, nasce as assessorias de imprensa, que vêm com pessoas que têm alguma ligação com o jornalismo propriamente, verticaliza, e depois tem uma briga danada entre relações públicas e jornalistas para quem vai fazer assessoria de imprensa. Essa é a contextualização que a gente tem feito daquele começo ali dos anos 60 e 70. E aí, no nosso caso, meu e do Marco, né, a gente chega nesse mundo lá no final dos anos 70, né? Ele na Matarazzo, eu na Vilares, e aí no começo dos anos 80 a gente conhece o GRESS, que era uma iniciativa que vinha com a Mauri, com algumas pessoas, e que a gente, por trabalhar em empresas grandes, acabou participando. Então, a minha pergunta, depois dessa contextualização
para a Isolda como é que o Grécia surge na vida dela e como é que ela encara o Grécia. Qual foi a importância que o Grécia teve nessa história? É uma boa pergunta. Posso fazer um parênteses? Claro. Uma das coisas que eu tinha anotado, que eu sempre acho que precisa haver uma homenagem especial para Vera Jangrande sempre, porque ela foi uma mulher, antes de mais nada, no ambiente masculino, né? Mas ela também foi vanguarda. Fechei parênteses. Desculpa, uma lembrança, aproveitando essa sua deixa, a Vera Jangrande foi o primeiro grande astro do nosso primeiro evento da Mega Brasil, lá na ISPM, quando nós tínhamos 60 pessoas na plateia. Olha só, pois é. E carregávamos, viu, Isolda? Nosso escritório ficava ali na Humberto Primo, e carregávamos garrafas de café porque não tinha Copa na ISPM, nós levávamos do escritório para lá garrafas de café e bules com suco para poder fazer o coffee break. Olha, eu estava antenada para tudo o que acontecia. Acho que o histórico mostra isso, onde é que tem a possibilidade de alguma coisa, né? E eu sempre tive uma resistência de chamar assessor de imprensa ou jornalista de assessor de imprensa, porque eu sempre achava que, tudo bem, a história mostra isso, né? Mas não tinha muito a ver a formação com a atividade. Depois eu explico por quê. Mas, então é isso. Como todas as agências que eu trabalhei, ou tinha organização de eventos, ou tinha assessoria de imprensa. Então, também convivi bastante com isso, com diferentes formas, deu para entender como analisar resultados. Eu tenho uns artigos do tempo da Berge que eu escrevia sobre essas coisas. E sempre eu cismei ao longo dessa história da expressão chamada mídia espontânea. Os pelinhos ficam de pé. Então, tem uma série de vícios que a própria profissão foi trazendo, né? Mas eu acho que o que ajudou bastante foi isso, era um grupo que trabalhava em grandes empresas, né? Que pretendia discutir um pouco mais essas situações, cada um com a sua característica, né? Então, essa entidade, o Grécia, tinha até logotipo, veja, uma coisa interessante, teve logotipo antes de ter reunião. Foi muito rico tudo aquilo lá, porque tinha diferentes visões, diferentes experiências, quem trabalhava em grande empresa, quem trabalhava em pequena empresa. Então, o que ficou foi sempre coisas que a gente foi aprendendo, que o Grécia juntou talentos para que isso seguisse em algum lugar. Então, acho que tem a história do Grécia, embora o Grécia acho que teve uma vida menor, né? Então, quem participou pode contar essas coisas. Quem não participou não sabe o que foi esse caminho profissional de valorizar a própria profissão. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Edu, mas eu acho isso. No que o Grécia... Grécia agregou, é difícil de falar, né? Grécia agregou. Foi um salto a mais nesta qualificação que existe hoje. Teve uma participação... E o Grécia acabou desembocando na Berge, né? O grupo se organizou, concorreu como oposição, ganhou as eleições. Aí você sucedeu a Mauri na coordenação do Grécia.
E eu me lembro que o Grécia era super organizado, era cada mês se fazia a reunião numa das empresas, com direito ao almoço, se aproveitava para se conhecer a empresa, a área de comunicação, Isso mesmo. tinha secretaria, né, com atas. Tinha. Né? Eu tenho toda essa documentação. Pois é, isso é história, né? Quer dizer, aí tem o divisor de águas da Aberj, né, Marco? Que quando o Grécia acaba assumindo indiretamente a Aberj muda completamente o seu estilo. Ela vai para a comunicação empresarial e deixa de ser apenas um foco nas publicações, né? É verdade. Essa mudança... O Grécia fez a diretoria da Aberj nessa virada de página, né? Você lembra disso, Isolda? No trabalho que nós fizemos para eleger o Amauri, que foi o candidato natural do Grécia, vamos dizer assim, né? Isso. E festejamos muito a ida dele para lá, porque a partir dali começou uma transformação muito forte. Agora, você vislumbrava essa necessidade de mudança, de valorização do profissional? Como você enxergava a comunicação empresarial, a comunicação empresarial naquele momento em que você foi para o Grécia? Você foi, aliás, levada ou você foi de livre e espontânea vontade? Aí, se eu não vou me lembrar, mas eu acho que a onda foi, as pessoas foram. Deixa eu ver o que esse pessoal está fazendo, alguma coisa assim. Sim, porque a ideia de organizar coisas sempre foi uma coisa importante, né? Não se consegue mudar algum pensamento se não tiver um grupo responsável por esse tipo de coisa, né? Então, a organização sempre foi uma coisa importante, porque os pensamentos eram diferentes, né? Nas reuniões tem sempre alguém que quer falar mais do que precisa, tem ego maior do que o corpo, por aí afora. A gente vai se acostumando. Então, o fato de organizar alguma coisa de uma forma com começo, meio e fim, com comprometimento, né? Com possibilidade, porque não basta arregaçar a manga, foi uma coisa que eu achei extremamente importante, porque daria para discutir alguma das coisas que eram grandes inquietações que eu tinha. Né? Isolda, e a propósito, você já tinha montado a CIM e você continuou com ela, mesmo tendo uma experiência de executivo importante, né, tendo passado por algumas empresas, algumas agências. Foi uma opção, você, do ponto de vista de sobrevivência, foi bom ter a sua própria agência? E como é que você compôs a sua jornada profissional desde então? Deixa eu engatar uma pergunta aqui, Isolda, porque dessa coisa da opção veio um pouco ao encontro do que eu queria te perguntar, porque na época, e até eu e Eduardo somos remanescentes desse grupo, a comunicação empresarial, ela era quase que majoritariamente povoada por jornalistas, né? E nessa época do Grécia, nós, jornalistas, houve um grupo ali que resolveu fazer relações públicas quase que com uma complementação de currículo, mas mais do que isso, de entender esse processo todo de comunicação empresarial, que é diferente do jornalismo, obviamente. Você era relações públicas, já tinha passado pela publicidade, fez relações públicas, você contou para a gente aqui, por sugestão do Nemércio, mas você foi fazer jornalismo. Né? Na Casper, fomos colegas de época ali na Casper, né? Quase de salas, nossa sala, eu lembro que era quase uma em frente à outra. Você no mesmo campus. Isso. O elevador e o banheiro. E a lanchonete, né? Isso. O que você enxergou? Você enxergou essa necessidade de também ter o pé no jornalismo na época? Como que você enxergava esse movimento de 360 graus e somado aí a pergunta do Eduardo? Isso, porque, então, eu acho que ter voltado a estudar foi uma coisa importante para entender esse processo. Porque até então eu fazia propaganda, depois eu fazia
eventos, depois fazia outra coisa. Então, eu achava que era importante eu ter condições, e o mercado propiciava isso em 80, 81, de tentar conversar mais com os clientes o que seria esse tipo de coisa, né? Então, foi importante eu ter feito mais do que um curso de propaganda, foi importante eu ter feito jornalismo, foi importante eu ter feito relações públicas, porque isso já começou a me dar a ideia do que depois se chamou, aspas, comunicação integrada, que eu acho também outro nome horrível, né? E vai passando o tempo, né? Os nomes vão ficando caducos também, né? E eu acho que o que me enriqueceu muito de entender isso foi exatamente começar a dar aula. A minha vida acadêmica me obrigou a repensar coisas que antes eu executava, a entender mais um pouquinho os conceitos. Então, a vida acadêmica foi uma coisa que me enriqueceu muito do ponto de vista profissional, e justamente eu fui fazendo mais graduação, eu fui fazendo pós-graduações, muitas, fiz o mestrado, por que o mestrado era uma coisa importante? Porque para dar aula a partir dos anos 80, 85, se não tivesse mestrado, não dava mais aula. Então, juntando a prática, eu acho que a vida acadêmica me ajudou a entender. A prática é a conceituação, juntou. Então, foi uma sensação de que, agora eu entendo melhor por que é jornalismo, por que é relações públicas, na realidade é tudo a mesma coisa, se o que se pensa é na imagem do cliente, independente de qualquer coisa, né? Eu acho que foi isso, não sei se estão me respondendo, mas de qualquer forma, ter entendido o histórico e ter a preocupação de conceituar as coisas explicou muita pedrinha desse puzzle. E você nunca teve um comichão para voltar para alguma empresa? Passou para você isso? Não. Foi vida acadêmica e consultoria. Então, são esses dois pés, a vida acadêmica e a vida mercado, né? Quando eu atendi agências. Depois, quem atingiu um determinado patamar de conhecimento, não sou só eu, mas evidentemente, tem condições de dar consultoria para o cliente que está fazendo bobagem. Eu estou sendo educada quando eu falo bobagem. Mas nunca pensei em voltar para a empresa, nunca. A gente vai abrir esse próximo bloco aí focado um pouco nesse aspecto da academia, que foi para onde você enveredou e que aparentemente é onde você está assim, você se encontrou quase como numa cruzada. Eduardo, abre você a nossa série de perguntas para este bloco. Vamos lá. Vamos lá. Isolda, a gente até, num dos episódios anteriores, a gente chegou a comentar sobre essa questão da nomenclatura ou das nomenclaturas que estão presentes na área de comunicação, e você já 2 ou 3 vezes aí nas suas intervenções falou dessa questão dos vícios, dos erros que se cometem, e realmente é uma coisa que incomoda. E a gente, com tantos anos de janela, com instituições hoje fortes, como a Berge, a Bracon, com Herpes, com Ferpes, a BRPs, etc., não conseguimos chegar a consensos nessa área de nomenclatura, né? São muitas nomenclaturas e eu acho que até tem melhorado, né? Por exemplo, a Bracon decidiu que agência é agência de comunicação. Hoje você pega as agências de comunicação na parte, por exemplo, salarial ou de cargos e salário, você já tem quase um caminho, você tem atendimento sênior, atendimento pleno, atendimento júnior. Quer dizer, você tem muitas agências começaram a respeitar e uma vai copiando a outra e você já tem alguns caminhos sendo delineados, mas ainda assim nós temos muitas contradições, muitos conflitos, né? E você fala muito em vício. Como é que você, vamos dizer, simplificadamente,
o que você poderia sugerir para se fazer para que a gente tivesse um caminho, uma estrada mais uniforme nesse contexto? Eu acho que esse livro aí vai ajudar bastante, porque como também está discutindo tudo, vai ter uma linha única. Evidentemente que esses vícios estão diminuindo com o tempo, mas porque a própria criação do nome das atividades virou uma colcha de retalho. Isso. Né? Diferentes formações, tinha advogado fazendo, nada contra o advogado, mas formado em advocacia, em direito, faz isso. Todo mundo podia fazer, não era proibido. E aí foi criando isso e ninguém nunca questionou, ninguém no sentido de uma entidade que tivesse esse papel. Então, foi coisas que sempre me chamaram a atenção, né? A minha dissertação de mestrado foi sobre a assessoria de imprensa. E lá eu levanto uma série de questões sobre isso, que são coisas que eu sempre levantei nos meus cursos, mas, por exemplo, mídia espontânea. Eu tenho catapora quando escuto isso. Porque é uma coisa tão estúpida, e certamente isso foi criado por um publicitário, não é paga, né? Não é anúncio, então é espontâneo. Que espontâneo? Dá um bruto trabalho, quer dizer, bruto. Então, os nomes são, e depõem contra a agência. O cliente pode falar, pô, você é espontâneo, por que eu tenho que pagar para você? Né? Então, é um nome que acho que se a gente parasse para pensar, são coisas assim, comunicação integrada. Quer dizer, o que quer dizer isso? Acho que na raiz era porque tinha comunicação empresarial e comunicação mercadológica, que nem chamava comunicação mercadológica, chamava marketing. Então, uma agência especializada e a outra especializada. O que é isso, senão a integração de todas as atividades, e não das agências, porque, claro, as agências têm que defender o seu pão. Então, teria que ter uma entidade, ou muitas entidades, com uma força maior, de querer fazer isso. Quando eu tive a experiência na Johnson's, que eu falei para vocês, a reunião de briefing valia qualquer curso, porque tinha o cara da mídia, o cara de compras, o cara da criação, o cara de evento. Ninguém chamava aquilo de comunicação. É isso, acho que foi lá que eu comecei a pensar. E então, tem isso também, né? A assessoria de imprensa começou a ganhar espaço e ficou aquela... O release tinha que ser bem escrito e com texto não publicitário. Daí os jornalistas serem encontrados um novo mercado de trabalho. Então, não se fala mais assessoria de imprensa, no mínimo relação com a imprensa. Né? E, então, aliás, descobri também que não se fala mais stakeholders, agora chama comunidade. Comunidade do... Então, é isso, é uma evolução natural. Alguém, algum dia, ou alguém vão conseguir ter esta situação, analisando o passado. Outro dia eu li um artigo em que a pessoa que escreveu, feliz da vida, o artigo era... Ela dizia que uma coisa assim que target não se usa para comunicação empresarial, como ela chama, target é coisa de marketing. Pelo menos uma pessoa descobriu isso. Então, como esse é um movimento muito lento, né? Então, vai chegar um dia, vai chegar um dia. Mas, para ter certeza disso, teria que ter entidades representativas que falam, ó, negaiada, daqui para frente não é mais isso, é mais isso. Porque senão... Né? E todo espaço que a gente tiver, discutir isso.
Tem a questão da própria proliferação das entidades, né? Ah, sim. Você tem a Bracon, a BERJ, a BRP, correto, na área de comunicação, mas você tem da área digital, você tem a BRAD, aí você tem Isso, a BAP, aí você tem... isso. Enfim, Propaganda. é uma proliferação muito grande, cada um num nicho, né? Agora, Isolda, voltando para a academia, quer dizer, talvez esse papel não coubesse a academia, você, uma profissional de publicidade, que foi fazer relações públicas, depois foi fazer jornalismo, para entender esse ecossistema que é as organizações se comunicarem com a sociedade. E como você bem lembrou, cabe tudo aí, cabe qualquer especialidade e cada vez mais. Hoje, por exemplo, a área jurídica já tem uma atuação muito forte nesse formato de comunicação, devido a essa relação, a mesma coisa com compliance, sustentabilidade, que é povoada muitas vezes por engenheiros, enfim. Isso virou um ecossistema gigantesco. Como que a universidade prepara esses profissionais? Porque, no meu modo de ver, Isolda, isso acaba enfraquecendo um pouco a atividade, né? E cria cisões. Esse território é meu, não, isso aqui você não pode entrar. Enfim, como que você analisa esse aspecto? Eu concordo plenamente com você. O período que eu dei aula, e foi um longo período, e eu dei aula em excelentes faculdades, eu dei aula na Unital, na Metodista, na FAAP, na GV, na Unip, na BERJ e na SPM. Então, eu tive acesso a diferentes formações. Era um espaço que eu tinha, respeitando todo o programa, mas certamente quem passou e pode se lembrar de aula comigo, sabe que essas coisas foram discutidas, né? E agora, depende do profissional, porque as faculdades das que eu conheci, então mas eu não acho que seja tão diferente, não existe muita sintonia com essas mudanças do mercado. Continuam com a visão do marketing, nada contra. Uhum. Mas tem outros caminhos. Isolda, e na questão especificamente de relações públicas, né? Porque você tem os cursos de relações públicas, Brasil afora, alguns muito poderosos, como o da USP, por exemplo, Isso. da própria... e relações públicas e comunicação empresarial. Parece que são dois mundos distintos, né? Ou comunicação organizacional, porque Isso. se fala essas duas coisas, né? E como é que você vê isso? Tem que ser assim ou isso tem que mudar também? Eu acho que com o tempo vai mudar. Você falou em comunicação empresarial, comunicação organizacional, comunicação corporativa e comunicação institucional. Se dá para lembrar outro. Ou seja, estamos falando do mesmo bairro. Mas é isso, foram sendo criados nichos e certamente com respeitabilidade. Mas é isso também. A experiência internacional não ajuda em nada? Não tem exemplos que a gente possa se inspirar? Eu não conheço, quer dizer, eu não sou uma profunda seguidora, mas... Porque nos Estados Unidos se fala muito em PR ou corporativo, corporativo communications. São as duas coisas mais que a gente ouve, né? Essa coisa do PR para assessoria de imprensa ou para o relacionamento com a imprensa, a minha formação básica, eu acho horrível. Eu acho horrível, porque PR é muito mais do que isso. Aqui no Brasil foi introduzido PR. Se fosse catanduva, é PR, né? O passarinho pia, é PR. Mas é isso, então vai depender dos acordos que forem sendo feitos. Tem a própria BERJ, acho que teve durante muito tempo, quando tinha eventos mais abertos, que trazia profissionais de outras áreas para discutir, mas eu não sei se isso é uma coisa que vai dar para fazer.
Eu lembro que a Aberj, uma ocasião, alguns anos atrás, cogitou mudar para a Associação Brasileira de Comunicação Organizacional, se eu não estiver enganado. Mas foi abortado, É, não avançou, não. Ficou o empresarial, talvez pela tradição, né? porque a herança do Nassar com a Margarida, né? Também tem os relacionamentos, né? Porque a comunicação organizacional é, então, eu acho que talvez isso não seja uma coisa tão importante hoje. Sabe? Eu dou o nome que eu quiser, o que importa é o que eu vou descrever, o que importa é o que eu vou fazer. E aí, quando começarem as confusões, diz, não, mas não foi isso que eu quis dizer, não, você disse isso por aí afora. Porque acho que é um problema profundo demais para mexer com raízes, por que não dizer com egos, né? Não é pecado, que querem segurar coisas. Eu acho isso, quanto mais se puder discutir estas questões na área de abrangência de cada entidade, ou de cada profissional, vai ser uma coisa bem interessante, né? Vai ser uma coisa, mas não acho que é uma solução, mesmo porque, pelo andar da carruagem, outros nomes novos vão chegar, né? Então, cada vez mais vai ter que ter, a agência vai ter que ter um portfólio dizendo, nosso portfólio, que área é isso? Isso é isso, é isso, é isso, é isso, é isso que nós estamos vendendo. Isolda, a gente está caminhando para o encerramento do nosso Isso. encontro de hoje, mas o Eduardo tem uma pergunta ainda para você. Então, eu vou ser condescendente com o Eduardo e vou dar essa oportunidade. Obrigado, você é muito generoso. Obrigado. Realmente, não deu tempo da gente falar muito da atualidade, né, Isolda, mas eu creio que a comunicação, nesses 30 anos, ela avançou num patamar espetacular, com todos esses tropeços que a gente está falando, mas hoje a gente tem uma indústria que fatura 3 bilhões de reais por ano, tem 1.500 agências, embora no nosso censo aí tenham aparecido 900, são milhares de empregos, não tem hoje uma grande empresa que não tenha uma área de comunicação forte, seja interna ou externa. Isso se deve, em grande parte, a esses pioneiros que vieram carregando esse piano, entre eles você. Mas eu queria te perguntar o que você está fazendo atualmente? Quais as suas atividades? O que tem te preocupado ultimamente ou te ocupado? Então, em termos de trabalho, eu estava fazendo um trabalho de consultoria para a ESPM, mas o pandemônio, porque isso não é pandemia, isso é um pandemônio. O pandemônio obrigou a coisas a serem interrompidas, né? E para mim, particularmente, eu sou duplamente grupo de risco, então eu estou quietinha no meu canto, quietinha no meu canto. E vamos ver se daqui 2, 3 anos, 4, quando acabar isso, não sei, e eu ainda tiver gás e ainda tiver coisa para falar, porque de repente evolui tanto que o meu falar já não tem mais tanta importância. Então, ficar atento, mas no presente momento eu só cuido da minha saúde física e mental, principalmente. Eu quero novamente agradecer muito, porque realmente é uma experiência maravilhosa pensar, né? E eu fiz questão de nomear as pessoas que me ajudaram, que são a velha guarda, e tem um que eu esqueci, mas dá tempo, em 30 segundos. Quem me levou para a vida acadêmica foi o Valentim Lorenzetti. Também um inovador das coisas, né? A filha dele segue. Mas o Valentim chegou e falou, olha, essa está precisando do professor, você toca e tudo mais. Então, a velha guarda, no sentido mais carinhoso, apesar que nessa altura eu sou velha guarda também, contribui para essas coisas. O lembrete do Edu foi absolutamente maravilhoso. Quer dizer, teve gente que começou tudo isso, né? O registro disso é importante.
Vai ser uma maravilha. Muito obrigada a vocês, viu? Um abraço, beijo. Grande admiração. Tchau. Igualmente. Nossa admiração por você é também muito grande. Valeu, querido. Tchau. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá!